Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisela, eu atuo aqui na área comercial da Dinâmio. Farei hoje a introdução referente, né, ali ao nosso tema do webinar, né, monitoramento de sites com os Zabbix, né, explorando o browser e item. Antes da gente começar, né, enquanto que o restante do pessoal também ingressa aí na call, né, vou passar aí alguns avisos, né, referente ali ao nosso webinar hoje. Então, esse evento, né, ele é ao vivo, mas a gente está gravando ele, então a gente disponibilizará para vocês aí tanto a gravação quanto o certificado aí, né, de participação nesse evento. Se precisarem aí também depois rever ou compartilhar ali, né, com outros interessados no tema, podem ficar à vontade. Falando então um pouquinho, né, sobre a questão da dinâmica desse webinar. Se vocês gostariam de fazer algumas perguntas, gostariam de ter um pouquinho mais de informações aí, utilizem o botão de Q&A, né, que ele está disponível ali para vocês. Durante o webinar, disponibilizaremos também um link aí para que vocês façam, né, respondam aí com seus dados para que a gente consiga estar enviando tanto o certificado quanto também ali, né, a gravação desse webinar e também, né, que vocês respondam aí, né, se gostariam de estar tendo algum outro tema específico referente ali aos próximos webinars que a gente vai disponibilizar ali, tanto para esse ano, né, quanto aí para 2025. Quem gostaria, né, ou quem precisar aí, né, de mais informações, pode nos seguir nas nossas redes sociais, né? Disponibilizaremos também, né, essa gravação desse webinar ali, né, nos nossos canais e também, né, outros materiais, né, que sejam pertinentes aí às soluções que a Dinâmio atua hoje. Se tiverem alguma dúvida específica ou gostariam de conversar sobre algum outro tema, né, que a gente vai pontuar aqui nesse início, entre em contato aí, né, com o nosso time comercial pelo comercial@dinamio.com.br. Então, falando um pouquinho, né, da nossa programação, farei uma breve introdução aí a respeito da Dinami e os outros serviços que a gente atua. Depois aí, né, o Daniel vai seguir ali, né, com a apresentação aí, né, do webinar referente aos Zabbix e no final teremos aí, né, algum tempo referente, né, a perguntas e respostas, né, para que a gente consiga estar ali esclarecendo as dúvidas de vocês. Falando então um pouquinho da Dinamio, né? Quem que é Dinamio hoje? A gente está no mercado aí desde 96, então hoje a gente tem aí diversos fabricantes dentro do nosso portfólio e também diversos serviços, né, que a gente tem hoje, né, disponíveis aí tanto para a área de infraestrutura quanto para a parte de segurança da informação. Temos o nosso time ali 24/7 disponível, tá? E a gente consegue fazer atuação tanto no território, né, brasileiro, né, nacional, quanto também atendendo multinacionais, né, que ficam com unidades fora do Brasil. Tá? Falando então um pouquinho dos nossos números, temos atualmente aí 80 colaboradores certificados, né, nas soluções que a gente tem, né, expertise, né, nas nossas entregas. Temos um time focado na parte de operação, né, então na parte de outsourcing, sustentação aí de serviços, né, relacionadas à parte de TI. Com isso, aí, o nosso time tem em torno aí de 2.400 servidores que fazem, né, tanto a parte de operação quanto a parte de monitoramento, né, utilizando aí, né, principalmente também a ferramenta dos Zabbix, que a gente vai comentar um pouquinho hoje. Contando todos os nossos clientes, temos aí em torno de 33 mil usuários em atendimento e o nosso time tem uma atuação de mais ou menos 4.000 chamados atendidos por mês. Desde, né, da parte de Service Desk até pessoal ali de gerente de projetos, consultores, né, pessoal de N3 aí, tanto em horário comercial quanto em horário de plantão ou 24/7. Falando de algumas, né, entregas que a gente hoje distribui os nossos serviços em quatro pilares. Então, temos aí a parte de planejamento, onde a gente consegue estar apoiando vocês aí em todo o processo de transformação digital, migração para a cloud. Dinamio é um parceiro muito forte hoje em relação, né, às plataformas da Microsoft. Então, somos hoje aí, né, estamos aí há mais de 26 anos aí com a parceria junto com a Microsoft. Então, nosso foco hoje realmente é a parte, né, da cloud Microsoft. Então, 365, parte de Azure que vocês estejam precisando aí de qualquer apoio. Consolidações de ambiente, então tirar o máximo de proveito em cima daquilo que hoje vocês já têm. Às vezes é somente uma consultoria, algum ajuste, alguma atualização em cima da plataforma que já esteja rodando aí no ambiente de vocês, que vocês conseguem ter ali, né, o máximo de proveito em cima dos serviços. A Dinamo é uma das poucas empresas hoje que tem, né, o conhecimento e expertise para fazer tanto a integração quanto a separação de domínios em empresas. Então, se vocês estiverem aí numa fase talvez de aquisição, né, de alguma empresa ou separação ali, ou quiserem simplesmente unificar um subdomínio, né, no domínio principal, a gente consegue estar apoiando vocês, né, em toda a questão de planejamento,
a questão de análise dos impactos, né, dessa migração aí, para que vocês não tenham nenhum tipo, né, de dano em cima, né, do serviço e do ambiente que esteja sendo feito aí a execução. Na parte de construção, então, aqui a gente está falando, né, principalmente das parcerias estratégicas que a Dinamio tem hoje dentro do nosso portfólio. Então, soluções da Citrix, soluções da Corpia. A Corpia, ela é uma provedora aí de ferramenta de governança de acessos, né, então ali IGA, IAM, né, ou no caso do IDM, né, ela tem diversas nomenclaturas hoje, mas é para que vocês consigam estar fazendo a automação aí tanto da criação, remoção e gestão do ciclo de vida do usuário dentro da empresa. Então, desde que ele é contratado ali dentro do com o pessoal de RH, até ali mudanças em cima de cargo, né, em cima da função dele, ou mesmo, né, o desligamento daquele usuário ali dentro da empresa. Soluções da Casper, né, o Kasper Sky ali para questão de antivírus, plataformas da Manage Engine para gestão de patches, soluções aí, né, de inventários, soluções de MDM, né, ou outras plataformas que vocês estejam precisando aí dentro do ambiente. Para backup, trabalhamos hoje com a plataforma da Vim, tanto backup, né, de infraestrutura normal, né, então VM, sistemas, né, e outras plataformas, quanto o backup Pro 365, né, então a proteção de dados que hoje são trafegados dentro das plataformas do 365, a Vim também tem hoje, né, é uma oferta bem ampla, né, e bem robusta no mercado. Soluções da Freshworks, né, para a solução de ITSM e, lógico, plataforma Microsoft. Então, todo licenciamento, renovações, atualizações que vocês precisem em cima da Microsoft, a gente consegue estar apoiando vocês aí, tanto na parte, né, de comercialização quanto consultorias específicas. Nosso cargo-chefe, então, né, a parte de operação, né, então, nosso time de outsourcing, então, a gente tem diversas entregas, né, então, a gente consegue estar sendo agnóstico às ferramentas que o cliente esteja utilizando ali dentro do ambiente, então, seja on-premise, seja em cloud, seja em data center terceiro, né, a gente consegue estar provisionando isso para vocês. Tanto serviço com ferramentas embarcadas, né, principalmente aí, né, agora, nessa questão aí de updates, então conseguimos entregar toda a operação do ambiente com ferramenta embarcada, tendo ali, né, total visão, né, e atualização em cima das plataformas que vocês estão rodando aí no ambiente, quanto, né, a operação específica de um ambiente que vocês tenham ali dentro da estrutura. Um diferencial é a gente consegue atender tanto 24/7, ou se hoje o time de vocês já está especializado para atender dentro do horário comercial, atendemos somente no horário de plantão. Então a gente consegue suprir aquilo que hoje, né, seria ali um gap, né, dentro do ambiente. Falando de licenciamento, então, são ali, né, os nossos parceiros estratégicos que temos aí no nosso portfólio. Alguns a gente consegue estar ajudando aí tanto em questão de renovações quanto comercializações, outros, né, de acordo ali, né, com as políticas, né, que o fabricante tem hoje, conseguimos ajudar com suportes, operações, projetos e consultorias. Se precisarem de qualquer apoio, né, então contem aí com a gente. Eu passo a palavra agora aí para o Daniel, que vai seguir então, né, com esse webinar com o tema de monitoramento de sites com os Zabbix, explorando o browser item. Ok. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Daniel. Vou estar dando início ao webinar, é, explorando o browser item no Zabbix. E só com uma introdução, o que é o Zabbix? O Zabbix é uma ferramenta em código aberto, não um software em código aberto, usado para monitoramento de infraestrutura de rede, infraestrutura de TI, servidores e todas as partes de tecnologia. É, Seguindo com o tema, então, o browser item, ele é uma novidade da versão do Zabbix 7.0, que foi lançada recentemente. Ele serve para fazer um monitoramento de aplicações web, de site, de serviços da web, então, por exemplo, caixa de texto, valores dinâmicos e também automatização de processos, né, que podem ser úteis para empresas que precisam de testes recorrentes e que precisam de testes assertivos, né. E como ele usa esse browser item? Ele usa com o Selenium. O Selenium, ele é um WebDriver, ele é como se fosse uma biblioteca que ele simula as interações com o site. Então, ele é como se ele fosse simular a ação de um usuário para fazer essa interação com o site, né?
ele pode ser usado através de um script, pode ser usado através de um parâmetro, ou mesmo dentro do próprio Zabbix. O Selenium, ele é um conjunto de ferramentas de código aberto que ele serve para fazer a automação do navegador. Como eu expliquei, ele simula a própria interação do usuário. Então, se você quiser programar para ele, sei lá, só abrir uma aba, por exemplo, então você pode fazer essa interação com os Zabbix, com o Selenium. O Zabbix ele comunica diretamente com o Selenium, diretamente com o script, e ele faz essa ação para você. Então, o ecossistema do Selenium, ele se baseia no Selenium IDE, WebDriver e o Grid. O IDE, ele é um dos primeiros que foi lançado. Ele é só para testes mais básicos, então ele serve só para só uma simulação real da ação que você está programando. É feito para testes menos complexos, testes mais simples, né, mais básicos. O Selenium WebDriver ele já é uma versão mais moderna. Ele é o mais utilizado porque ele pega especificamente o WebDriver do navegador. Então, o WebDriver é o que faz essa simulação do usuário. Visto que cada navegador tem seu WebDriver, como o Firefox, o Google, o Microsoft Edge, entre outros, você pode simular da maneira que você quiser, com o navegador que você quiser. O Selenium Grid, ele é mais uma melhora que ele complementa o WebDriver, né? Então, o Grid ele permite que você rode esse Selenium WebDriver em vários servidores, você tem várias máquinas, sem ter uma perda de performance grande. Então, o uso do browser Item em rotinas de testes pode ser para logar no sistema, como eu vou mostrar em uma prática é, lá para o final dos slides. Você pode testar funções como gerar relatórios e adicionar item de carrinho de compras. De gerar relatório, você pode gerar relatórios personalizados. É, Você pode fazer dashboards e capturar essas informações de relatório a partir dos dashboards. Coletar as métricas, então você pode coletar a métrica para gerar um relatório, você pode coletar a métrica de quanto tempo demorou para fazer tal ação no site. Então, por exemplo, você quer simular uma sessão de login. Você pode coletar quanto tempo demorou para ele fazer o login, quanto tempo demorou para ele redirecionar para a página, e ele vai te retornar tudo isso. Ele pode tirar print das telas, então, voltando ao exemplo do login, você pode fazer o login e fazer ele tirar o print para provar que ele fez o login no sistema. E caso ele dê erro, ele também pode tirar um print mostrando que deu erro e você não precisa entrar em si no sistema para ver o que deu errado, qual que é o problema. Você pode só olhar pelos Zabbix, pela dashboard e ver pelo print o que aconteceu. E simulações que um usuário real faria no sistema. Então, clicar um botão, abrir um chamado, ou até mesmo comentar em alertas, comentar em chamados também. Ele simula todas as ações que o usuário faria. Uso dos dados. Estabelecer um padrão de performance. Então, ele pode te ajudar a todos esses dados, como você pode coletar todas as métricas, como os valores obtidos. Por exemplo, se você está monitorando um site que tem valores dinâmicos, que vão mudando ao longo do tempo, assim, você pode fazer com que o Selenium capture esses dados e você gere um gráfico a partir deles. Com esse gráfico, você pode analisar a partir do período que você quiser, dependendo de quanto tempo você deixa monitorando. E a partir desse tempo, você pode estabelecer um padrão de performance. E aí você pode criar uma trigger. Trigger é o alerta, que a gente chama de alerta, que ele vai acionar para te mostrar, tipo, olha, saiu do padrão, tá um pouquinho acima do padrão, tá um pouco abaixo. E você começa a investigar o porquê, né? E uma detecção de alteração na estrutura do site. Como, por exemplo, você está só tirando os screenshots do site, né, para provar o login. Talvez, se alguma infraestrutura muda, se muda, por exemplo, o layout de login do site, pode ser que o campo do login mude, o campo da senha, pode ser que seja outra forma de logar. Mas você pode ver diretamente pelo screenshot, porque o screenshot ele vai te dar a informação necessária sem você precisar entrar no site. Mas, claro, você vai precisar entrar no site para pegar de novo todos os parâmetros da caixa de login, do botão, mas ele deixa tudo bem mais dinâmico e fácil. Então, você pode coletar as informações de algum site sem uma API, então você não vai precisar subir uma API num servidor para poder coletar as informações. Então, um exemplo é,
é acessar o CoinMarketCap ou o Google Finance e colocar o valor do Bitcoin a cada 1 minuto. Conforme os gráficos eles sempre vão alterando, né? Como o CoinMarketCap ele é em tempo real, ele mostra a alteração das criptomoedas, né? Por exemplo, você pode monitorar a alteração desse valor só com seus ABICs, né? Ah, e por que você usaria os ABICs e não acessa direto o CoinMarketCap? Os ABICs ele pode te retornar um alerta, né? Então, por exemplo, você pode configurar os ABICs para ele coletar essas informações e te mandar um alerta ou no seu e-mail ou em qualquer lugar no seu WhatsApp, que ele pode te mostrar, olha, o valor subiu 2% nas últimas 2 semanas. Você pode coletar, dependendo da métrica que você quiser, da maneira que você quiser. E você pode criar também dashboards para os dados coletados, né? Você pode criar dashboards interativas e personalizadas, com todos os itens, dependendo do que você quer coletar, dependendo do seu objetivo. Os requisitos para você fazer essa exploração com o browser item, você precisa ter o Zabbix Server ou Proxy no mínimo na versão 7.0. Tanto o server quanto o proxy precisam estar na mesma versão. Você não precisa necessariamente de um proxy para fazer, mas se você tiver um proxy, você precisa deixar na mesma versão que o Zabbix, o server. E também precisa do Selenium WebDriver. Você pode subir um container ou simplesmente colocar o Selenium dentro do server. A configuração do Selenium dentro do Zabbix Server do proxy, ele tem que estar com, no mínimo, o puller, né? Na verdade, primeiramente, tem que colocar o WebDriver URL, que é o seu localhost com a porta do WebDriver up, né? Então, assim que você coloca o Selenium no seu servidor ou no seu proxy, assim que você subir ele, você acessa por esse link. Se ele retornar, né? Se ele tiver a interface e tal, tudo, tá tudo certo. Significa que você está apto para usar, você está disponível, você consegue começar a usar o Selenium. E você precisa colocar os pullers do browser. Os pullers são o que fazem as instâncias funcionar. Então é o que vai fazer o monitoramento acontecer. Então agora eu vou alterar a tela aqui para nossa prática. Aqui a gente já está dentro do ambiente do Zabbix, pré-montado aqui para o nosso webinar. Primeiramente, vou mostrar para vocês como funciona o monitoramento da cripto. Se você pegar aqui os últimos dados, vou colocar aqui no host da cripto. Como você seleciona, ele mostra aqui os últimos valores. Eu botei no item para ele pegar os valores a cada 1 minuto. Então ele vai fazer esse update, ele vai rodar esse script a cada 1 minuto e ele vai guardar esse valor no history. Ele vai guardar esse valor nos últimos 31 dias. Então, se você entrar aqui no gráfico, ele gera o gráfico para você, né, personalizado. Você pode pegar das últimas 1 hora, últimas 3 horas, e aqui ele te retorna também qual que foi a média, o mínimo, o último valor, o máximo que ele chegou. E também você pode pegar dos últimos dias, também dos últimos 2 dias também, a variação que teve aqui. E também na outra criptomoeda que eu peguei do Ethereum, é, também é a mesma função, o mesmo jeito, só muda o tipo do item que você quer coletar. Então agora eu vou fazer um experimento com vocês. Eu vou criar um item aqui junto com vocês, para vocês verem que não é difícil, é bem fácil, bem rápido. Você só precisa ler um pouquinho da documentação e ir testando. É mais prática mesmo. Então vamos lá. Vamos criar aqui de uma criptomoeda. Vou pegar do Cardano, por exemplo. O tipo do agente que você vai colocar, como a gente está fazendo pelo browser, a gente vai pegar o tipo do browser. Aqui você pode colocar qualquer uma, é só uma para você dar uma. Pra você, caso você queira mencionar ele numa trigger, você pode mencionar isso aqui e você vai poder alertar a partir dela. O tipo de informação, vou colocar como texto, e o script, aqui você precisa dar alguma alterada, né? Eu já tenho um script pronto, mas vou dar um exemplo aqui, como seria feito. Vamos acessar, por exemplo, o Google Finanças. O Google Finanças aqui ele retorna alguns dados das criptomoedas e eu vou pegar do Cardano. Cardano USD, vamos ver, esperar carregar o site.
preço já não tá aqui embaixo, tá aqui já, né? Cardano. Então, por exemplo, você pode pegar o Cardano aqui, você vai no inspecionar elemento, e aqui você pode pegar, selecionando ele, você pega o XPath desse elemento. Você vai aqui, copia o XPath e você joga o valor aqui dentro. Por exemplo, dessa forma aqui. Como eu já tenho o script pronto, eu vou pegar ele aqui rapidinho. Você coloca aqui ele dessa forma. Explicando o script, primeiro ele vai criar uma variável do browser e aqui ele vai abrir um novo browser. Como eu estou usando o Chrome como WebDriver, ele vai abrir o browser do Chrome. Aqui ele já começa a navegação, a simulação do usuário. Então, como se eu estivesse colocando uma URL aqui dentro. Então, aqui é a URL da criptomoeda do Cardano, em dólares. E aqui, assim que ele acessar, eu crio uma variável preço, que ele vai achar o elemento a partir do XPath. E a partir do XPath, você pode colocar aquele XPath que você copiou aqui dentro, sempre tomando cuidado com a indentação, com as aspas, com as vírgulas, e ele vai retornar o preço em texto. Então, se a gente colocar isso aqui e dar um apply, tá tudo certo, tudo pronto. A gente vai dar um ADD. Vamos adicionar ele aqui e pronto, ele já está adicionado. Eu vou forçar a execução dele para ele ser um pouco mais rápido, porque geralmente às vezes ele demora dependendo da performance do servidor. Então, a gente vai ter que aguardar. E para você ver a simulação do Selenium, como eu mencionei antes, aqui tem a URL do Selenium. Você coloca o seu localhost e a porta dele, que geralmente é 444. O Selenium, como eu tinha explicado sobre o Selenium IDE, ele pode mostrar o funcionamento real dos testes. Então, aqui em sessões, quando ocorre algum teste, ele mostra a sessão que está aberta e você pode olhar a sessão. Por exemplo, está acontecendo duas sessões agora. Eu posso, por exemplo, logar na sessão aqui e mostrar o que está acontecendo na sessão. Aqui ele está pegando os dados desses outros dois, dessas outras duas criptomoedas. Então, é o que está acontecendo agora e ele consegue simular as duas sessões. Vamos esperar aqui ele rodar de novo. Às vezes demora um pouquinho por causa do processamento e porque tem o tempo para ele rodar, né? Então, ele acaba demorando um pouquinho às vezes. Mas aqui ele já rodou, como podemos ver, ele já rodou, só que ele está retornando apenas um texto. Como você faz para ele retornar um gráfico igual ele está retornando aqui? O que você vai fazer é o seguinte: para a gente fazer esse valor virar de fato um número, um valor que pode ser colocado num gráfico, no item dele você vai ter que fazer um pré-processamento do valor. Então, aqui no pré-processamento do valor, como ele é um texto, você vai só dar um replace. E aqui, seguindo a lógica, você vai tirar só a vírgula do texto. Então, você vai tirar a vírgula e colocar nada. Você não vai colocar nada e você vai retornar um valor numérico como float. Então, como float, ele vai retornar um valor decimal, com as casas decimais, e aqui, pelo que pareça, está tudo certo. Você vai dar um update e vai aguardar ele rodar novamente. Aqui você pode ver que ele já mudou de history para gráfico, porque você mudou o tipo numérico dele, o tipo que ele vai retornar. Não vai ser mais texto, ele vai retornar agora como um float, como um valor mesmo. Então, se a gente for dar aqui de novo, vamos ver. Vamos esperar ele rodar de novo, novamente. Aí, ó, rodou aqui já. Agora ele virou um gráfico, né? Dos últimos 5 minutos aqui, já começa a coletar. Eu vou deixando ele aqui, enquanto a gente vai seguindo o webinar, os outros testes. E, como vocês podem ver, ele continua coletando os valores e ele vai dando esses checks conforme o tempo que eu quero. Então, se eu pudesse, eu poderia configurar aqui para ele dar o update em 30 segundos e coletar todos os valores a cada 30 segundos, a cada 10 segundos, mas tudo isso depende da sua infraestrutura. Tudo isso depende da infraestrutura dos seus ABICs, dos recursos dele e também para você não sobrecarregar o Selenium, porque, como vocês podem ver, por exemplo, eu tenho quatro processadores
essa máquina que eu estou executando. Então ele pode executar 4 sessões por vez. Quanto mais processadores você tem, mais sessões ele pode executar por vez. Então, se você tiver um ambiente pequeno, que quiser, caso queira fazer essas automatizações em coisas básicas, em status ou só apenas valores também, você pode usar um número reduzido de CPUs para não ser tão caro e também retornar valores valiosos, né? Coisas que podem ser úteis e dinâmicas no seu dia a dia. Próximo teste, como eu falei, seria da tela de login. Para a tela de login, é, eu criei também um experimento que seria esse login Zabbix. Então, eu vou estar fazendo o login do meu próprio Zabbix a partir desse script. Então, seguindo aqui o script, o que que a gente faria? A gente tem o script inteiro aqui de como ele funciona. Ele cria as variáveis do browser resultado, acesso o browser, e aqui ele faz um try. Esse try aqui, ele pega os parâmetros e ele navega na web a partir dos parâmetros. O que que são esses parâmetros? Os parâmetros, eles são as variáveis que você vai colocar aqui. Então aqui eu coloquei uma senha de exemplo, um usuário e uma web URL, que aqui no caso é onde ele vai acessar, o usuário que ele vai colocar e a senha. Então aqui ele vai achar o XPath do usuário, por exemplo, e ele vai colocar o parâmetro do usuário. Então aqui ele vai mandar send keys parâmetro do usuário. Se ele não achar o campo, ele vai colocar aqui, campo não encontrado. Assim vale para os outros também, como senha. E o botão, ele só vai dar o clique. É o EL clique aqui. Aí ele vai coletar, ele vai fazer o login, e aí ele vai tirar o screenshot. Tem o result do browser screenshot. E a partir daqui, tudo certo, né? Ele vai fazer o screenshot e ele vai dar o logout. Ele vai dar o sign out, vai clicar. E aí, meus hábitos, eu coloquei ele para dar um sleep. O sleep seria para ele parar o código por tipo uns 5 segundos. Como ele está em milissegundos, né? Ele vai dar uns 5 segundos de parada até ele tirar o print. Pode ser que o site não carregue totalmente. Então, o sleep ele serve para você deixar o site carregar e fazer com que o seu retorno seja satisfatório. E aí, ele dá o logout. Se alguma coisa der erro nesse try, ele vai dar um catch error e ele vai mostrar o print do erro também. Então, vamos fazer os dois experimentos aqui primeiro. Como seria manualmente, né? É, Manualmente você teria que entrar aqui nos seus hábitos, né? Por exemplo, aqui, vou dar um logout aqui. Então, como que seria na prática do usuário? O usuário eu colocaria aqui o usuário dele, coloquei aqui o webinar com a senha e ele vai entrar. Ele entrou, acessou, viu que acessou, aí ele ia ter que sair e beleza. Só que com a automação a gente não precisa fazer com que o usuário faça isso manualmente, claro. O que a automação fazer? Ela já vai logar e assim que ela logar, ela vai retornar a dashboard, que eu coloquei para ele retornar o print. Aqui eu criei uma dashboard para ele me retornar o print, como funciona. Então aqui ele já aparece ele logado. Se vocês puderem ver, a cada 1 minuto ele aparece o login dele. Pode ver que algumas situações não está totalmente carregado por causa disso do sleep e aparece a informação que você precisa. Caso dê errado, eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu vou alterar a permissão desse usuário. Eu criei um usuário para teste só, para esse webinar. Então eu vou colocar ele no grupo de desabilitados. Então ele não vai poder, na teoria, ele não vai poder mais logar nos Apex. A gente esperar aqui para rodar. Ele rodou um agora. Eu vou forçar um exec uma execução desse item. Login check test. Vou dar um exec now. E vamos esperar. Como vocês podem ver, deu erro. Deu esse erro aqui falando que ele não tem permissão para acessar o sistema. Então, você não precisa mais entrar lá e saber o que aconteceu de errado. Você pode só olhar por aqui que ele vai te retornar o erro. E aí você pode tratar remotamente. Pode ser a permissão do usuário, como eu coloquei, pode ser o usuário que foi deletado, pode ser que o usuário não exista. Então, a partir da mensagem, você consegue ver o que aconteceu. E você também pode ver o tempo que demorou para ele entrar no site, o tempo que ele demorou para coletar todas as informações. Todas as informações você pode pegar a partir do JSON que ele gera. É um texto bem desconfortável de ler, mas é que ele gera todos os segundos. Então,
o start para ele achar o domínio. Foi 0041 segundos. Então, tem todos os tempos aqui que ele recolheu durante esse processo. Então, você pode fazer também uma dashboard com esses parâmetros e definir um padrão, né? Se ele demorou, por exemplo, 5 segundos para fazer o login, por exemplo, a sua média de 1 segundo, você pode ficar mais atento, falar, opa, o que pode estar acontecendo, né? Pode ser alguma performance, pode ser alguma lentidão na internet. Então, tem diversos parâmetros, diversos fatores que podem ser, ah, que podem ocorrer esse erro, né? Então, você não precisa só olhar pela dashboard, você pode criar também um alerta que faça ele mandar para você. Então, você não precisa ficar continuamente olhando a dashboard. Você pode só ver o alerta. E assim que você vê o alerta, você pode consultar a dashboard para saber o que aconteceu. Então, voltando aqui para a apresentação. Em geral, é isso, pessoal. Essa foi a apresentação do Browser Item. E agora eu passo para a Gisela, para ela falar sobre as perguntas que vocês tiverem. O Max ele perguntou aqui: Bom dia. Os screenshots gerados pelo monitoramento do browser item é armazenado no banco de dados dos Zabbix? Pois dependendo da resolução da imagem, pode ocupar bastante espaço. É possível colocar para não ser armazenado? Sim, você pode colocar para não ser armazenado. Você pode deixar sem o histórico. Você pode deixar com o histórico, mas sem armazenar. Então, ele só Hum, vai deixar ali nos Zabbix pela dashboard, mas ele não vai consumir espaço no banco. Então, você pode definir o tamanho da resolução da imagem que você quer dentro do script. Então, você consegue dimensionar ele de diversas formas. Mas, sim, você consegue mudar ele para ele não gravar no banco. ok. O Ricardo perguntou aqui: é possível ajustar os relatórios dos Zabbix para que os dados coletados pelo browser item atendam a necessidades específicas de cada equipe? Sim, como eu mencionei, você pode criar dashboards a partir do browser item. Então, você pode criar dashboards personalizados com o que você precisa. Se você precisa de relatório de performance, de algum tempo, de alguma coleta de dados, você pode fazer um dashboard e no dashboard você pega essas informações e você cria um relatório personalizado. Com esse Hum, relatório personalizado, você pode puxar os dados do dashboard e fazer um relatório da maneira que você quiser, enviar para cada um do seu time, conforme as necessidades que você precisa. ok. Deixa eu ver aqui, o Lucas, ele... aqui a gente comentou um pouquinho, né, mas pode também ser interessante responder. Como podemos definir a frequência ideal de monitoramento com o browser item para equilibrar eficiência e desempenho? Para equilibrar essa eficiência, esse desempenho, você vai precisar medir primeiro a quantidade de testes que você quer fazer. Então, se você quer fazer muitos testes, você precisa de um servidor com uma capacidade de processamento alta, com recursos melhorados, né? Então, como eu falei ali, a CPU ajuda bastante nesse quesito do Selenium, a memória também. E também, outros pontos para você se atentar é a criticidade do seu alerta. Se são sistemas críticos, que você precisa estar monitorando ele constantemente, você tem que deixar uma frequência maior. Uhum. E também você tem que medir a complexidade do monitoramento. Se for um script muito grande, um script muito complexo, que use autenticação, que use uma validação de dados, que façam várias funções, ele acaba demorando muito. Por isso você tem que ter um processamento maior, caso você precise de, um, de uma coleta de dados com uma grande capacidade. Ok. O Rafael perguntou: como lidar com sites que exigem autenticação ou possuem fluxos mais complexos ao configurar o browser item? Então, o tipo específico para você fazer essas requisições de autenticação, usar senha, o mais recomendado nos Zabbix é você usar o HTTP. O HTTP Agent ele é mais específico para isso, para o website, mas também dá para fazer isso pelo web browser. Ele consegue fazer a autenticação por scripts, então você pode usar dentro do servidor um user parameter. Você pode colocar esse script dentro do servidor e fazer o Zabbix puxar esse script.
E com ele puxando, você pode fazer uma programação com que ele pegue o token. Tem biblioteca, se for um TOTP, tem a biblioteca deles, eu acho que é PyOTP, que ele consegue pegar o token para você e retornar, né? Então tem como sim você fazer isso. Mas o mais recomendado é você fazer por HTTP. Ok. A Juliana perguntou: é possível usar o browser Item para monitorar APIs? Se sim, quais seriam os passos principais para configurar isso? Então, é, de novo, o mais recomendado para monitorar a API é o HTTP Agent, porque ele é projetado para lidar com essas requisições, então, incluindo essas APIs RESTful e outros HTTPs, HTTPS, todos esses tipos de API, ele é mais apropriado para isso. Então, mas o browser item ele também pode monitorar a API, não é igual ao HTTP, mas ele pode monitorar também o status da API, o comportamento do navegador, como funciona o tempo do site, e isso tudo você pode fazer diretamente no script dos Zabbix, que ele consegue monitorar o status da sua web, do seu HTTP, do seu API. Ok. O Thiago perguntou se é possível fazer, se o browser Item consegue fazer captura de problemas relacionados à lentidão em páginas específicas. Consegue, porque naquele JSON que eu mostrei, naquele retorno, naquele texto bem desconfortável de ler, ele retorna os tempos de cada processo. Então, cada processo que ele faz, ele calcula o tempo e ele te retorna. Então, você pode criar uma variável, você pode puxar uma variável na dashboard que ela puxe só aquele valor. Você pode puxar o valor só do start do site ou só do login. Então, ele mostra quanto tempo demorou aquela requisição. E aí, ali você pode encontrar algum erro, seja de internet, seja de infraestrutura. Ali você pode medir melhor os seus problemas e como dimensionar a tratativa deles. Uhum. Tem um anônimo aqui que mandou: o sistema de monitoramento é impedido quando o site possui reCAPTCHA? Hum, Pode ser que sim. Dependendo do reCAPTCHA, pode ser que ele, que ele não autorize. Porque o browser item ele só simula ações do usuário, não é como se fosse uma inteligência artificial. Então ele não vai ser uma machine learning que vai aprender com o tempo a reconhecer as imagens e tudo mais. Ele pode no máximo reconhecer a caixinha do reCAPTCHA. Para você poder fazer essa autenticação do reCAPTCHA, você pode integrar o script do browser item com outra biblioteca, outra API, que vai funcionar também. Você pode fazer o browser item puxar essa, essa outra API, essa outra função para validar o reCAPTCHA e assim que ele terminar de validar, você pode continuar com o script do browser item. Ok. Felipe perguntou: existe algum impacto no desempenho dos Zabbix ao adicionar muitos sites no monitoramento com o browser Item? Existe impacto, porque o seu servidor ele vai estar recebendo dados a todo constante momento. Se você Uhum. colocar para processar muitos dados, como por exemplo as imagens, como perguntaram anteriormente, ela consome realmente muito espaço dependendo da resolução. Então, se você tiver um monitoramento que tire muitos screenshots, tire muita foto, várias imagens assim, ele pode pegar bastante espaço dos seus hábitos, ele pode consumir bastante recurso conforme ele vai fazendo as requisições. Então, você tem que tomar cuidado com quantos sites você vai adicionar. Você tem que levar em conta também a sua infraestrutura e levar em conta também a complexidade do que você vai monitorar. Se for coisa mais simples como texto, status, como o preço das criptomoedas que eu mostrei anteriormente, é mais tranquilo, que ele só entra no site, pega o valor e volta, né? Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de monitorar vários sites de uma vez. Ok. Ah, mais um anônimo aqui. É possível enviar os dados recebidos para o WhatsApp ou fazer com que os Zabbix informem os dados enviando SMS ou ligando para um número de celular específico? Sim, é possível. Essa função do Zabbix ela tá sendo bem explorada ultimamente. Como funciona? Não é muito pelo browser item que você faz esse envio de alertas pelo WhatsApp ou pelo SMS ou ligação. O que você usa
para fazer isso, você só usa o browser item para fazer a coleta dos dados e você cria uma trigger. A trigger, ela vai gerar um alerta. Com esse alerta, você pode configurar uma API ou alguma outra integração com os Zabbix que ele crie um fluxo para mandar para o seu celular, por exemplo. Então, tem algumas automações dos Zabbix que existem por aí, gratuitas, livres aí, que ele já tem essa função de mandar o SMS para você, ou mandar um e-mail automático, ou ligar para você quando gerar um alerta. Então, tem como você fazer isso, o browser item ele gera o alerta para você, mas quem faz essa ligação, esse envio de SMS, essas coisas, são outros recursos que são além do browser item. Mas é bem interessante também. Uhum. Teve um usuário aqui que também não se identificou. Ele perguntou: é possível criar outro dashboard sem ser o de gráficos para visualização de dados? Sim, você pode criar outros tipos de dashboard também, depende da sua necessidade e da sua dinâmica. Se você quiser criar gráficos só com print, você pode, só com gráficos de linhas, gráficos de barras, você pode também, um gráfico só com texto, com valores. Você pode criar o tipo de gráfico que você quiser. Você só tem que arrumar ele, dar uma ajustada na hora de você na hora de fazer a criação desses dashboards. Ok. Acho que encerramos aqui a parte de perguntas, né? Não recebi mais nenhuma aqui. Se vocês tiverem mais algum questionamento ou gostariam de conversar sobre algum tema mais específico aí, né, do que a gente apresentou ou sobre os Zabbix como um todo, tá? Vocês podem estar entrando aí em contato com o pessoal do comercial aqui da Dinâmio. Aí a gente agenda aí para falar com o time de arquitetura, o time de monitoramento aí para estar explicando melhor ali as entregas, tá? No demais, então, a gente encerra por aqui hoje. Então, por favor, sigam-nos ali nas nossas redes sociais, fiquem à vontade de entrar em contato aí com a gente está à disposição, se precisarem conversar sobre esse ou outros temas, né? No demais aí a gente enviará ali, né, o certificado junto com a gravação, né, conforme os dados mencionados aí no formulário que o pessoal disponibilizou ali no decorrer ali da reunião, tá? E no demais, a gente agradece aí novamente, tenha todo mundo um ótimo dia e ficamos aí à disposição.